Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, que vai ser sensacional, crente. Olha, você pode assistir a gente de qualquer lugar do mundo pela internet, acessando www.boasnovas.tv. Hoje nós vamos falar sobre profetada. Mas para falar sobre profetada, eu tenho que falar um pouco sobre profecia. Profecia é um dom que Deus dá para as pessoas, que elas têm uma sensibilidade espiritual de saber proferir palavras, né, que vão abençoar vidas, que vão acalmar e às vezes até, vamos dizer assim, prevendo coisas do futuro que irão acontecer. Isso que te digo, tu irás para cá, Deus te manda falar isso, como se fosse boca de pessoa, está sendo boca de Deus na terra. Só que no meio da igreja, quando uma profecia vai pela culatra, a gente chama de profetada. Profetada é uma profecia da carne, do homem e às vezes até de Satanás, porque pode acontecer. E a gente vai analisar um pouco quais são os critérios. Será que a gente tem que ter sensibilidade, tem que ter discernimento, ou uma pessoa, pelo que é falado, a pessoa consegue ver algumas características do que é dito e falar, olha, isso aqui não sei se é de Deus não, isso aqui é do diabo. Existe isso, existe um filtro. Nós vamos falar um pouco sobre também o quão sério esse assunto é, às vezes de profetada, porque muitas vezes a gente é levado pelas emoções a falar alguma coisa como se fosse por Deus. E aí pode ser complicado, porque se você quer falar do teu coração, fala para uma pessoa, não precisa fazer todo aquele H, dizendo que Deus está mandando ela dizer, se é você que quer falar para ela, porque você está se sentindo sensibilizado. E nós vamos analisar um pouco desses casos aqui no Antenados na Geral de hoje, com ele que é pastor, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras em Paciência, pastor Silas Cavalcante. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. O senhor já ouviu algumas profetadas por aí? Muitas, André, muitas. Prazer estar aqui, Deus abençoe os pastores, debatedores, que possamos contribuir. Na verdade, profetada é um eufemismo, né? É uma palavra que nem existe, foi criada até para poder dar alusão às profecias que não se cumprem. E as pessoas, na verdade, confundem, né, André? Paulo dá a doutrina sobre os dons espirituais, a igreja de Corinto, ele fala acerca da revelação. Eu sou pentecostal, eu creio nos dons espirituais, creio que Deus usa esses instrumentos, mas acontece que as pessoas confundem revelação com profecia. Né? Uma coisa é revelação, outra coisa é profecia. Profecia é aquilo que está na presciência, aquilo que vai acontecer. Revelação é aquilo que já aconteceu, então Deus revela para demonstrar algo que já aconteceu, para poder ajustar. Deus usou os profetas no passado. Eu entendo que não existe mais profeta, existe o dom de profecia. Profeta não existe mais, mas infelizmente está uma salada de fruta e tem muito besterol aí dentro das igrejas. Isso tem sido muito ruim para o Evangelho do Senhor. E a gente vai debater sobre isso. Bem-vindo, pastor, também recebo ele que é pastor da Igreja Congregacional do Correio, em Guaratiba, pastor Luciano Serenado. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, André, boa tarde aos debatedores, a todo o pessoal que está nos assistindo. É muito interessante esse tema. Eu acho que um programa só é muito pouco, né? É um tema vasto. Vamos profetizar próximos programas também. A gente tem esse tema cada vez mais, eu acho que hoje é muito atual e assim, de forma estarrecedora, ele está sendo muito comum, na verdade. As profetadas, na verdade, eu não sei, mas hoje a gente ouve muito mais profetadas do que profecias, na verdade. A gente tem muito mais pastores, líderes se levantando para profetadas, e aí durante o programa a gente vai debater principalmente algumas profetadas clássicas, né? Eita Deus. Não, e a gente vai falar também sobre algumas coisas, por exemplo, existe frequência e periodicidade para uma profecia, porque tem isso, né? Vai lá na casa do irmão profeta, que Deus vai falar, tipo assim, todo mundo que liga ou que vai lá, ele tem algo a falar. Se eu for na Bíblia, eu não vejo muito isso não, é uma coisa muito espontânea. Na verdade, é tão interessante em alguns casos, não necessariamente é uma profecia, mas eu vejo muito isso no profeta Samuel. Deus fala algo para ele falar, ele fala, não, Deus, eu não vou falar isso. Ele até reluta em querer abrir a boca para falar o que Deus está mandando ele falar, de tão repentino e às vezes do nada as coisas acontecem. Agora, será que todo domingo a mesma pessoa levanta, profetiza? Toda vez que uma pessoa vai para a casa dela, ou várias pessoas vão visitar ou ligam, ela sempre tem uma profecia. Será que funciona assim? Para falar também um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor na Assembleia de Deus, no Leblon. Eis que te digo, está conosco o pastor Ronaldo Lucena. Pastor, bem-vindo ao Antenados. André, é um prazer estar aqui novamente e aqui com os queridos amados pastores também. Creio também em profecia, não é? É neotestamentária. Creio, mas eu também creio no ministério também profético, né? Claro que a questão de como... É aí que a gente chama dessa profetada aí, né? Uma coisa assim que também ficou popularizada. Não, todo mundo né? Só porque encosta na mão do irmão, profetiza aí, né? Então há uma confusão muito grande realmente em cima disso aí. Isso aí não é o ministério profético.
e creio nessa distinção, inclusive, né, do dom de profecia e daquele que exerce realmente o ministério profético. Um assunto muito importante, necessário, e que eu vejo que muitas pessoas, muitos crentes, muitas igrejas e muitos líderes até se tornaram aversos a isso, né, à profecia, mas por conta de não distinguir, né, esses falsos movimentos e falsos profetas, e acabam, em vez de tentar orientar o povo e batalhar para que o verdadeiro dom se manifeste, né, acaba dizendo assim, não, corta logo isso aqui, é melhor cortar logo. Nivela por baixo o negócio. Já colocando como se fosse um mal e não é, né? Por causa dos exageros. Bem-vindo, pastor. Olha, você pode participar conosco durante o programa. Nós vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com o Antenados na geral. Deixa eu iniciar. Claro, antes da gente falar da profetada, e a gente vai falar algumas características, é interessante a gente definir o que é a profecia. Foi muito bem falado bem aqui no início pelo pastor Silas. André, vamos primeiro separar o que é revelação e o que é profecia. Então, e o que acontece é que a gente mistura. Às vezes algumas pessoas, já aconteceu comigo, uma coisa que foi, a pessoa, lembra naquele dia que você estava chorando aqui, e ele revelou algo que só eu e minha esposa sabemos. Só a gente chegou, eu olhei para ela e falei, gente, que não. E depois ele falou de algumas coisas que viriam, que Deus estava preparando. E para mim foi meio que uma confirmação. Falei, poxa, não está falando só de coisas que ainda estão por vir, que eu possa comprovar se vai ser verdade ou não. Ele primeiro mostrou algo que aconteceu, que só eu sabia com minha esposa, e daí já ganhou, vamos dizer assim, a minha atenção para esse tipo de coisa. Quais são aí as características? Será que existe, uma vez que uma pessoa levanta e profere, né, e fala uma profecia, existem algumas características específicas que a gente pode, de alguma maneira, pensar e falar, bem, não, realmente, essa pessoa é séria, o que ele está falando é verdade. Ao contrário de pessoas que não são sérias e que estão falando mentira. Tem como ter esse tipo de definição, não necessariamente tendo um discernimento de espírito, mas de ouvir mesmo. Vocês veem algumas características, André, de profecias e de profetadas? Sim, hoje em dia está na moda dizer para não julgar, não julgueis. Mas a Bíblia tem vários versículos que diz, examinai, provai os espíritos, abster-se daquilo que é mal, guardar o que é bom. Então, hoje em dia, se você fala contra uma profecia, ou uma profetada, aliás, você logo é taxado de alguém que é incrédulo. Foi aquilo que o pastor Ronaldo falou. Estamos entrando numa incredulidade por causa destas profetadas. As falsas profecias estão nos fazendo desacreditar totalmente de qualquer profecia, o que é um perigo, porque pelo menos as igrejas pentecostais têm a sua base pautada pelos dons espirituais também. E eu entendo o seguinte, quando Deus quer falar, a primeira coisa que nós temos que nos basear é pela palavra. Deus falou comigo em 1996, usando um bêbado. O bêbado entrou na igreja, ele entrou na igreja. Bêbado profetizou? Bêbado revelou. Ele revelou, Jesus, ele entrou na igreja. Esse debate vai ser bom demais. Olha, sabe como é que eu comprovei que foi Deus que usou ele? Ele falava assim, ô Silas, eu te via nesse trabalho que vocês fazem, no ar livre, e ele entrou na igreja e saiu, ele ficou 3 noites sem dormir. Ele falou, estou 3 noites sem dormir, acho que eu vou morrer. Ele foi na igreja, ali no 7 de abril, em Paciência. E ele entrou na igreja e saiu, eu estava dirigindo um culto de missões, entrava e saía, ficava olhando para mim. Aí quando acabou o culto, ele voltou, ele falou, olha, quero falar contigo. Falou, estou 3 noites sem dormir, e nesse sonho eu só vejo você falando de Jeremias 2,19. Jeremias 2,19. E naquela época eu estava realmente, ainda era um novo convertido praticamente, começando, iniciando, e eu estava realmente quase saindo da presença de Deus, quase voltando. E o versículo de Jeremias 2,19 diz assim, quão duro serás para ti deixar a minha presença e se apostatares de mim. Ali estava falando sobre uma apostasia, ou seja, um abandono. Então, a maior veracidade, toda a profecia, ela tem que passar pela avaliação da palavra de Deus. Ela não pode contradizer a palavra de Deus. O teste da palavra tem que estar balizada pela Bíblia. A maior profecia é a Bíblia. E aí as pessoas falam assim, não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas não é essa profecia, digamos, pontual. É a profecia da palavra. A palavra, ela liberta, ela transforma. Então, essa característica. E algumas coisas que nós temos que analisar aquilo que, como você falou, o irmão me revelou e depois ele profetizou. E testificou no seu coração. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica entre nós que nós somos filhos de Deus. Não havendo essa testificação, nós temos que realmente colocar ali em julgamento, julgar a profecia. Primeiro que nem está escrito esse versículo na Bíblia, julga a profecia e não o profeta. Isso não está na Bíblia, as pessoas falam muito isso, mas não está. Tem alguns textos que a pessoa pode interpretar como isso, né? Não julgando, julgar a profecia, e aí você subentende que não é para julgar o profeta. Mas você é para julgar o profeta assim, você tem que saber a vida dele, quem ele é, no sentido da igreja. Agora, esse cara, um bêbado, Deus usou para demonstrar que Deus usa quem ele quer. E Deus falou profundamente comigo naquele dia.
Vamos começar, eu quero ouvir vocês também, e eu vou querer tocar nesse assunto, vocês já podem entrar também nele, no momento da gente entender quais são as características de uma profecia que vem de Deus, que é verdadeira. Não passa isso, o abalizador de, beleza, quem é que está falando dessa profecia? Pô, eu conheço esse cara não tem vida com Deus, esse cara é um 7-1, ou não sei o quê, mas Deus pode usar mesmo, enfim, pessoas que estão devendo, que estão em pecado, Deus usa pessoas assim também com os seus dons? Pode usar, como o pastor Silas acabou de dar um testemunho desse, né, que usou na vida dele, e eu penso que usa. Só que a gente não pode colocar isso como uma regra, isso são coisas pontuais, né? Deus usa de formas pontuais, não é? Senão a gente banaliza também e acha que, vamos dizer assim, que todo bêbado vai sair profetizando, não é assim. Foi num caso, e tenho certeza que na vida do pastor foi uma vez. Né? Uma única vez. Senão a gente acaba banalizando muito. Eu penso que assim, eu aprendi isso com um pastor e eu sempre tento levar isso na minha vida. Quando a coisa é de Deus, ela não deixa dúvida. Mas não deixa dúvida naquele que está abalizado na palavra. A Bíblia fala que a gente erra por quê? Porque a gente não conhece da palavra de Deus. Então por que hoje existe tanta profetada assim? Será que a culpa é só dos pseudo-profetas? Ou será que não é do povo que aceita isso e pede isso? Por exemplo, uma igreja tem mais poder se tem profecia. Se o pastor de lá levanta e fala em profecia, pronto, essa igreja é uma igreja espiritual. E existem coisas, a gente estava até conversando em off, por exemplo, toda boa profetada começa com um eis que te digo. Não é verdade? Boa profetada é ótimo. Se não tiver um eis que te digo, isso aí não é de Deus. Mas se tiver um eis que te digo, é interessante que as pessoas quando falam isso, elas impõem, né? Eis que te digo, e aí vem. E aí, queridos, e aí todo mundo aceita isso, todo mundo de uma forma genérica que eu estou falando. Mas se a gente for entender o que ele está falando, primeiro, a profecia é para uma edificação. E, pelo menos no que eu vejo, o que eu tenho visto, não é. Só citar um exemplo rápido, isso aconteceu já uns 15 anos atrás. Conta-se que isso aí, um amigo meu que contou, numa igreja lá em Septiba, lá na Zona Oeste, levantou alguém, um pastor, e um rapaz tinha entrado, um solteiro, um jovem solteiro, crente, tinha entrado na igreja e ele estava pedindo, já estava com seus 20, 25 anos e queria uma pessoa para namorar, para casar. Ele sentou no último banco lá, ficou quietinho. E aí o pastor começou a profetizar na vida dele. E aí chamou ele na frente, chamou e ele foi, e ele falou, eu eis que te digo, a pessoa que Deus separou para você está na ala tal, no último banco. Deu o endereço. E aí ele olhou para trás e tinha realmente uma jovem sentada. E ele chegou do lado dessa jovem e revelou a profetada que ele tinha recebido para ela. E ela falou assim, olha, ele chegou, Deus acabou de me revelar que você é a pessoa escolhida para viver comigo. Aí ela falou assim, então fala com o meu marido que está lá fora, que foi que saiu para beber água. E aí? Que tipo de profecia? E a responsabilidade de quem fala, eu acho que a gente tem que entrar nesse assunto, né? A responsabilidade de quem traz uma palavra de Deus, ela é muito séria. Então, antes de eu passar uma palavra, eu tenho que estar bem com Deus, firme com Deus, para que eu não seja irresponsável. Você citou Isaías, né? Acho que você falou de Samuel. Samuel, perdão. Que Samuel, quer dizer, aquela ideia de Samuel, da responsabilidade, daquela coisa ser tão séria. Senhor, tem que falar mesmo, né? Ele relutava. E hoje não, André. E hoje assim, veio aí alguma coisa sobre o André e eu vou e falo. A gente tem que ter essa responsabilidade. Então, nesse sentido, se é de Deus, não vai deixar dúvida. Se deixou dúvida, a gente começa a questionar. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar ainda um pouco sobre isso. E eu queria tocar ainda, vai passar ainda... A questão de eu sentir também tranquilidade no meu coração que é de Deus, não passa pelo um julgamento geral, julgamento que foi falado, julgamento de quem é aquela pessoa. Eu já recebi profecias que depois eu fui com os pastores e falei, quem é essa moça? Porque eu queria saber, que eu fui numa igreja visitar e ela me deu uma profecia, mas eu cheguei, quem é essa pessoa para entender? E em alguns casos falou, não, essa aqui é uma mulher de oração e tudo. Em outros casos falou, essa aqui, todo mundo que aparece, ela vem e profetiza. Então, não é só a questão também espiritual, você precisa... Quem é essa pessoa? De onde vem essa pessoa? Analisar. Qual é o histórico dessa pessoa? Porque isso também pode falar muito sobre a profecia que ela entrega. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.